Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos, eu sou estudante de Física da Unesp, do IBIUS aqui de São José do Rio Preto, e eu estou estagiando com o professor Gleicon e eu vou estar ministrando essa aula hoje aqui no YouTube para vocês. Espero que vocês gostem e é isso aí. Então, vamos começar falando sobre um carinha bem especial do nosso sistema solar, que é Plutão. Por que Plutão ele é tão especial? Bom, primeiro porque ele é muito controverso, ele gerou muita controvérsia e muito debate. Hoje sabe-se que Plutão não é mais considerado um planeta, ele é considerado um planeta anão. Mas por quê? Qual o motivo de Plutão não ser mais considerado um planeta? Antes de responder essa pergunta, é muito interessante a gente fazer uma outra. A pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: o que é necessário para ser considerado um planeta? Porque se a gente souber esses requisitos, nós vamos entender o porquê Plutão não é. Porque provavelmente ele não atende a todos os requisitos. Ok? Então, vamos entender quais são esses requisitos agora. Em 24 de agosto de 2006, uma decisão histórica fez todos os livros didáticos precisarem ser reescritos novamente, que é justamente esse. A União Astronômica Internacional, ela decidiu que Plutão não seria mais um planeta. Agora ele não era mais o 9º planeta do nosso sistema solar. E aí ele foi rebaixado de categoria e ele passou a ser considerado um planeta anão, né? Então bateram o martelo e falaram, não é mais planeta, agora é planeta anão. Eu não sei se vocês se recordam, eu lembro disso, que naquela época gerou muito protesto e pessoal protestando, querendo que fosse planeta, outros que não. Foi um negócio muito doido, muito controverso. Essa decisão não foi tomada assim do dia para a noite. Não foi um cara que levantou e falou assim, não, hoje Plutão não é mais um planeta, agora eu quero que ele seja um planeta anão e pronto, acabou. Não, foram muitos anos de debate. Noites e noites, discussões, e dos dois lados dessa briga, nesse ringue, como está aí mostrado para vocês, tiveram argumentos interessantes, argumentos contra e argumentos a favor. Uns acreditavam que a redefinição de planeta para uma categoria de planeta anão era uma vitória para o raciocínio científico. Já outros diziam que não, que ele era um planeta muito especial, o último planeta, o menor, ele era muito especial para ser rebaixado de categoria. Então esse debate levou muito tempo, mas foi oficializado que ele era um planeta anão. E por quê? Agora o sentido do vídeo é por que ele é rebaixado para um planeta anão. Primeiro vamos entender o que é ser considerado um planeta, né? A a União Internacional de Astronomia tem 3 categorias de corpos no nosso sistema solar. São os planetas, planetas anões e pequenos corpos. Qual a diferença dessas 3 categorias? Planetas são os 8 mundos maiores do nosso sistema solar, indo de Mercúrio até Netuno. Um planeta anão, ele é o quê? É um objeto circular do sistema solar que não seja um satélite de outro objeto. Então não pode ser uma lua, não pode ser um asteroide redondinho, não pode. Ele não pode ser um satélite de outro corpo. E ele não tenha limpado a vizinhança em torno da sua órbita. E vocês vão entender o que significa isso daqui a pouco. E os pequenos corpos são os objetos que circundam o Sol. Asteroides, cometas e qualquer outro objeto que esteja circundando o Sol. E agora a nova definição de planeta é o quê? Foram definidos planetas o quê? Eles devem ser esféricos, devem orbitar o Sol, não ser satélite de outro corpo celeste e não compartilhar sua órbita com nenhum outro objeto significativo.
Então não pode ter nenhum objeto junto com ele na órbita. Exemplo, o cinturão de asteroide. Diversos asteroides, a gente vai ver daqui a pouco. É uma corrente de diversos asteroides circundando o Sol, todos na mesma órbita, então não podem ser considerados planetas, porque tem outros objetos junto com eles na mesma órbita circular. Ok? Então, desse jeito, Plutão acabou sendo rebaixado para uma categoria de planeta não. Por quê? Porque ao seu redor tem um mar de outros objetos, ou seja, ele não limpou a órbita dele. Lembra que eu falei isso? Quando o planeta ele é grande, ele é massivo, a gravidade dele é intensa e atrai esses pequenos objetos até ele. Então ele limpa a órbita dele. Plutão não tem essa força para limpar essa órbita, então tem muitos objetos ali circundando junto com ele. E como Plutão foi categorizado por uma categoria de planeta não, haveria centenas de outros. Naquele momento abriu-se um horizonte científico, astronômico, para se categorizar diversos outros planetas como planetas anões. Então esse é o motivo de Plutão não ser mais considerado um planeta. Ele não se encaixa nas definições de planeta, agora ele se encaixa nas definições de planeta não. Primeiro porque ele não tem força para limpar a sua órbita, né? Então ele tem uma massa muito pequena, então outros corpos circundam a órbita com ele, tornando impossível dele ser categorizado um planeta. Ok? Esse é o verdadeiro motivo desse debate, dessa categorização. O que vocês acham? Agora a gente vai falar de uma coisa que eu já mencionei um pouco antes, o cinturão de asteroides. O cinturão de asteroides eu acredito que para vocês a grande maioria já tenha ouvido falar, ou até saiba o que ele é. Mas vamos voltar do início para quem não sabe ainda, vamos imaginar que vocês não tenham conhecimento nenhum sobre isso. O que de fato é o cinturão de asteroides? Imagina uma estrada circular, como uma pista de corrida. E que essa estrada circular fosse composta de bilhões de asteroides, rochas, pedaços de rochas de diversos tamanhos. Esses corpos celestes, percorrendo essa estrada elíptica, que no caso está em volta do Sol, ela se encontra no nosso sistema solar, é o que nós chamamos de cinturão de asteroides. Na imagem aí que eu trouxe para vocês, nesses GIF animados, dá para se ter uma noção, dá para se ter uma ideia da dimensão desse sistema de asteroides, desse caminho que eles percorrem e do quão grande é o número desses detritos, dessas rochas. A gente está falando de bilhões de pedaços de rocha que vão desde um grãozinho de poeira, bem poeira mesmo, sem exagero, até alguns que têm o tamanho de uma casa, que são asteroides grandes. Então é um número muito grande e é feito através, se vocês me perguntar como sabem, né, que são bilhões, é um número estimado, ninguém é capaz de contar com exatidão, mas fazem-se estimativas muito boas sobre isso através de cálculos astronômicos e relações, e chega-se a um número enorme de rochas que estão circundando o nosso Sol. E o que são esses asteroides? Bom, são rochas ou pedaços até metálicos que estão orbitando o nosso Sol. Eles não têm como planetas que são redondinhos, né, bonitinhos. Não, os asteroides têm uma aparência não uniforme, são de todos os tipos de formatos, que podem ser compostos de rochas e metais que eu digo aqueles de tabela periódica, não necessariamente o metal em si, e podem ser encontrados em várias regiões do sistema solar, não é só aqui ou ali. Eu gostaria que vocês tivessem uma imagem do sistema solar dessa maneira. Ele tem asteroides por toda a região, mas aonde se encontra a maior quantidade deles, né? Vamos imaginar o nosso corpo, né? Quando você fica muito tempo aí sem tomar banho, sem se lavar, a sujeira, ela vai estar por onde? Por todo o nosso corpo. Tem sujeira em todo lugar, você tem que tomar banho completo. Mas quais as regiões onde a sujeira se acumula? Bom, nos pés, no rosto, que está em contato aí com a fuligem, com a poeira. Então, o sistema solar também. Existem
diversos lugares que tem asteroides, mas aonde está a maior concentração? A maior concentração desses asteroides está entre Marte e Júpiter. E esse local, que é o que eu mostrei nas animações aí que eu passei para vocês, é chamado de cinturão de asteroides. É ali que existem bilhões e bilhões de asteroides, entre Marte e Júpiter. Aí eu passei para vocês essa animação, que ela é uma simulação computacional de como se distribuem esses asteroides na sua órbita, em volta do Sol e entre esses dois planetas. Vocês percebem ali que tem regiões que têm uma densidade maior e outros que têm uma densidade menor, mas a grande maioria se encontram ali naquele espaço, naquela circunferência. E da onde veio esse cinturão de asteroides? Como ele se formou? A gente tem que entender uma coisa, essa formação não é de agora, ela é desde o princípio do nosso sistema solar. Naquela época caótica, naquela época de transformações e evolução do nosso sistema, era tudo muito intenso, havia muito choque, a gravidade estava começando a formar a órbita e colocar as coisas nos eixos. Então os asteroides são o quê? São pedaços, detritos, destroços de rochas que se colidiram naquele momento e quebraram, Uma rocha maior colide com a menor e quebra, pedaços de poeira, e isso vem desde a formação do nosso sistema solar. E inclusive hoje ainda acontece, naquele cinturão ali não está todo mundo seguindo uma ordem bonitinha, ali ainda tem colisões, ainda tem desvio de trajetória, alguns asteroides acabam sendo deslocados do caminho devido a colisões mais fortes e acabam até vindo para outros planetas, para satélites de planetas, acabam entrando em órbita ou até saindo fora do sistema solar. Até hoje essas colisões definem o cinturão de asteroide, como ele é e como ele será daqui a alguns anos. E esses asteroides que escapam, sejam por colisões internas entre asteroides ou até atração gravitacional de algum planeta, eles podem continuar uma outra trajetória, inclusive circundando o planeta que retirou ele da sua órbita. Júpiter, por exemplo, é um gigante gasoso massivo, muito denso, que tem um poder de atração gravitacional muito grande e ele tira alguns asteroides desse cinturão. E essa é uma teoria para a origem de algumas luas de Júpiter. São pedaços de asteroides que, devido a uma força gravitacional muito grande, foram se depositando ali, formando as luas de Júpiter, inclusive. E isso é muito interessante, porque mostra que o nosso sistema solar ele não deve ser pensado como uma caixinha fechada, como algo formado e que não se transforma. Não, está em constante transformação. Daqui a alguns bilhões de anos, talvez possam existir novas luas devido a essa atração, devido à retirada desses asteroides. Mas se vocês me perguntarem, existe só o cinturão de asteroides? É ali que existe todos os asteroides? Aliás, é ali que está a maior concentração de asteroides unicamente? A resposta é não. Existe outro cinturão muito interessante para a gente estar conhecendo, estudando, que é o cinturão de Kuiper. Kuiper, quem foi Kuiper? Foi um astrônomo holandês, Gerard Kuiper, que no ano de 1951 propôs que haveria um conjunto, um cinturão de asteroides situado além de Plutão. E para vocês terem uma ideia de onde ele situa-se, onde previa-se que ele estivesse, seria mais distante do que os 8 planetas, ou seja, bem longe do cinturão de asteroides, cerca de uma estimativa de 30 UA a 50 UA. O que seria UA? Unidades astronômicas. Porque no espaço as coisas estão muito distantes, são assim, distâncias que ficaria inviável trabalhar com quilômetro. Se você fosse escrever num papel todas as contas que precisasse fazer em quilômetros, você ia ter contas enormes, cheias de números, suscetíveis a erros. Então criou-se a UA, Unidade Astronômica. Uma unidade astronômica corresponde a, vou olhar aqui na minha colinha que é muito número,
149.597.871 quilômetros. Então 30 UA é você pegar esse número em quilômetros e multiplicar por 30. Você vai ter uma distância absurda. 50, mais ainda. Existem locais, teorias de fenômenos que estão acontecendo a 100 mil unidades astronômicas. Então pega esse número de milhões de quilômetros e multiplica por 100 mil. E isso nem é tão longe assim, astronomicamente falando. Existem coisas assim que está muito além disso. Existem, por exemplo, lugares que estão, vocês vão ouvir falar, fora do espaço observável. Então a luz nem conseguiu chegar aqui ainda para a gente observar. Então, astronomicamente as coisas são muito grandes, muito longe. Então é interessante usar essa escala. E esse cinturão de Kuiper fica entre 30 a 50 unidades astronômicas de distância. Os objetos pertencentes a esse cinturão, eles são classificados, dão-se o nome a eles de transnetunianos. Trans, que passa de Netuno, estão além de Netuno. E Netuno é o grande responsável na teoria por estar fazendo acontecer a formação desse cinturão de Kuiper. Devido à sua massa, devido à sua atração gravitacional, ele é atualmente entendido na teoria como responsável da formação deste cinturão de Kuiper. Bom, galera, o que eu tinha para passar era isso. Essa é a parte que coube a mim passar para vocês. O próximo amigo meu é o Emerson, que vai estar passando outros conteúdos e dando continuidade a esse. Espero que vocês tenham gostado da minha parte, do jeito que eu expliquei. Ainda faltam algumas coisas a ser faladas que a gente trabalha em próximas aulas, mas eu espero que tenha ficado claro, que tenha ficado dinâmico, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, podem deixar dúvidas no comentário que a gente vai responder. Qualquer dúvida, não existe dúvida ruim, dúvida boba. Bobo é não tirar a sua dúvida, bobo é não querer perguntar por vergonha ou por medo de fazer uma pergunta boba. Não existe. Toda pergunta é válida, todo questionamento é suscetível a uma boa resposta. Então vocês podem deixar aí no comentário. Eu espero que tenha agradado vocês. É um pouco complicado para mim, eu nunca gravei uma videoaula dessa maneira, virtual, no YouTube, mas eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, um grande abraço para todos. Valeu!